Capítulo 14. A morte de Heitor. Por toda a cidade os troianos refrescavam o suor e bebiam para matar a sede, reclinados nas belas fortificações. Também os gregos chegaram depressa à muralha, encostando contra ela seus escudos. Mas o destino funesto amarrou Heitor, para que ficasse sozinho diante dos grandes portões de Troia. Nesse ínterim, Apolo falou assim a Aquiles: Por que razão me persegue? Parece que ainda não percebeu que sou um deus? Já não lhe interessa correr atrás dos troianos? Olhe que agora estão a salvo na cidade. Pare de me perseguir, pois jamais me matará. Para a morte não fui fadado. Grandemente enfurecido, lhe respondeu Aquiles: Enganou-me, ó Apolo, desviando-me para longe da muralha. Se assim não fosse, muitos troianos teriam mordido a terra antes de terem alcançado a cidade. Agora me tirou a grande glória e salvou-os com toda facilidade, pois não o amedronta a vingança futura. Pois sobre você eu me vingaria, se tivesse poder para isso. Assim dizendo, foi para a cidade com orgulhosos pensamentos, apressando-se como um cavalo granjeador de prêmios com seu carro, cavalo que facilmente atravessa a planície a galope. Assim depressa, flectiu Aquiles seus joelhos e seus pés. O primeiro a vê-lo aproximando-se foi Príamo, o ancião. Viu, refulgente como um astro, a atravessar a planície, como a estrela que aparece na época das ceifas, cujos raios rebrilham, entre os outros astros, todos no negrume da noite. Estrela a que dá o nome de Cão de Órion. É a estrela mais brilhante do céu, mas é portento maligno, pois traz muita febre aos desgraçados mortais. Assim, brilhava o bronze no peito dele enquanto corria. Gemeu o ancião e bateu na cabeça com as mãos, levantando-as bem alto, e com grandes gemidos suplicou a Heitor, que estava parado à frente dos portões, em ávida fúria de combater com Aquiles. Dirigiu-lhe o ancião palavras penosas, de mãos estendidas. Heitor, não fique aí, meu filho, à espera de Aquiles, isolado, sem ninguém que o ajude, para que não encontre logo a morte nas mãos daquele homem cruel. Quem me dera que pelos deuses fosse ele amado como é por mim. Rapidamente os cães e os abutres o comeriam, e um terrível sofrimento partiria na minha alma, pois ele me privou de muitos e valorosos filhos, matando-os ou vendendo-os em ilhas longínquas. Entre aqui, meu filho, para salvar os troianos e as troianas, e para não dar grande glória ao Pelida, privando-se a você mesmo da vida. Além disso, tenha pena de mim, um desgraçado, a quem Zeus, na soleira da velhice, matará com um triste destino, depois de ter visto muitos horrores, meus filhos morrendo, minhas filhas sendo arrastadas como escravas, minhas câmaras de tesouro pilhadas, e crianças inocentes sendo atiradas ao chão em aterradora chacina. A mim, por último, às portas, me dilacerarão os cães esfomeados, depois de alguém ter me privado da vida com o bronze afiado. Os cães que no palácio eu criei, à minha mesa para guardarem as portas, depois de terem bebido o meu sangue, loucos de fome, jazerão aos meus portões. Tudo fica bem ao homem novo chacinado na guerra, quando jaz golpeado pelo bronze afiado. Morto embora esteja, tudo nele é belo, tudo o que está à vista. Mas quando os cães profanam vergonhosamente a cabeça grisalha de um velho morto, isso é a coisa mais angustiante que existe para os pobres mortais. Assim disse o ancião, e com as mãos arrancou os cabelos brancos da cabeça. Mas não conseguiu persuadir o coração de Heitor. Por seu lado, a mãe lamentava-se, lavada em lágrimas, desapertando o vestido e com a outra mão mostrando o peito, e vertendo lágrimas, lhe dirigiu essas palavras: Heitor, meu filho, respeite esse peito, e compadeça-se de mim, se alguma vez o apaziguei dando o peito de mamar. Lembre-se disso, querido filho, e entre na cidade. Não fique aí para enfrentá-lo, pois ele é duro e cruel, e se ele o matar, nunca o porei num leito para chorá-lo, ó rebento amado, que dei a luz. Mas lá, longe de nós, junto das naus dos gregos, os rápidos cães o devorarão. Assim ambos choraram, implorando a seu filho amado com muitas súplicas. Mas não persuadiram Heitor, que aguardou até se aproximar o enorme Aquiles. Tal como a serpente da montanha,
aguarda para atacar um homem rastejando e enrolando-se com um olhar medonho, assim Heitor, com sua coragem indefectível, não cedeu, e encostou contra as muralhas o seu escudo luzente. Mas depois, agitado, assim disse ao seu próprio coração: ai de mim! Se eu passar os portões e entrar para lá dos muros, o primeiro a atirar-me com censuras será Polidamante. Ele que me disse para conduzir os troianos para a cidade durante a noite funesta em que se ergueu Aquiles. Mas eu não quis dar-lhes ouvidos. Mais proveitoso teria sido. Mas agora destruí o exército por causa da minha insensatez, e tenho vergonha dos troianos. Não vá alguém dizer de mim: confiante na sua força, Heitor destruiu o exército. Assim dirão. E para mim teria sido muito mais proveitoso defrontar Aquiles e regressar depois de tê-lo matado, ou então ser gloriosamente morto por ele diante da cidade. Por outro lado, poderia depor o escudo adornado de bossas e o elmo pesado, e reclinando a lança contra a muralha, ir eu mesmo ao encontro de Aquiles. Poderia prometer-lhe Helena e todos os seus haveres, sobretudo aqueles que Paris trouxe para Troia. Helena, que foi a causa do conflito, daremos aos gregos para levarem. Mas por que razão meu ânimo assim comigo dialoga? Que eu não me aproxime dele, pois não se apiedará de mim nem sentirá respeito, mas me matará nu, assim como estou, como se eu fosse uma mulher, visto que despi as armas. Melhor seria um embate corajoso e o mais rápido possível. Fiquemos a saber a qual dos dois Zeus outorgará a glória. Assim refletiu enquanto aguardava. Aproximou-se dele Aquiles, brandindo por cima do ombro direito a terrível lança de freixo do Pélion, e em torno da ponta o bronze luzia como o brilho de fogo ardente, ou do sol quando nasce no horizonte. O medo dominou Heitor, assim que o viu. Não se atreveu a ficar onde estava, mas abandonou os portões e fugiu. E Aquiles lançou-se atrás dele, confiante na rapidez dos pés. Tal como o falcão das montanhas, mais célere das aves voadoras, facilmente se abate sobre uma tímida pomba que foge à sua frente. Mas o falcão, cada vez mais perto, com gritos agudos, sem desistir, se lança contra ela, pois ordena-lhe o ânimo que a apanhe. Assim Aquiles voava furioso em frente, e Heitor fugia sob as muralhas dos troianos, dobrando célere os joelhos. Passaram a sentinela e a figueira selvagem sacudida pelo vento, sempre para longe da muralha, pelo caminho batido, e chegaram às fontes do belo fluir, onde estavam as nascentes, duplas, que alimentavam o redemoinhador escamandro. Uma delas fluía com água quente e em volta dela se formava vapor, como fumaça, que surge de fogo ardente. Mas a outra até no verão fluía com água fria como granizo, ou como gélida neve, ou como cristal de gelo na água. E perto dessas nascentes estavam amplos lavadouros, belos e feitos de pedra, onde as vestes resplandecentes vinham lavar as mulheres e as belas filhas dos troianos. Mas isso fora antes, em tempo de paz, antes da chegada dos gregos. Por aí correram um deles fugindo, o outro o perseguindo. À frente fugia um homem valente, mas outro muito mais forte o perseguia depressa, pois não era pela pele de um boi que competiam, prêmio nas corridas desportivas, mas pela própria vida de Heitor. Tal como quando cavalos granjeadores de troféus contornam velozes os postos, pois grande é o prêmio, assim 3 vezes eles correram em torno da cidade de Príamo, com pés velozes, e todos os deuses estavam olhando. Entre eles, o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses. Ah, estou vendo um homem que amo ser perseguido em volta da muralha. Meu coração chora por Heitor, que para mim queimou muitas coxas de bois, tanto nos píncaros do Ida de muitas escarpas, como na cidade de Troia. Mas agora Aquiles o persegue com pés velozes em torno da cidade de Príamo. Reflitam então, ó deuses, e em conselho deliberem se o salvaremos da morte, ou se agora será morto por Aquiles. A Zeus deu resposta à deusa Atena, pai do candente relâmpago, deus da nuvem azul, que disse: a homem mortal, há muito fadado pelo destino, quer salvar da morte funesta? Faça-o, mas todos nós, demais deuses, não o louvaremos. Respondendo-lhe assim falou Zeus, que comanda as nuvens. Faça como indicar seu ânimo. Já não precisa se refrear. E Atena,
já desejosa de partir, lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo para levar à morte a Heitor. Numa perseguição sem tréguas, Aquiles pressionava Heitor, tal como quando nas montanhas o cão espanta um gamo de veado, levantando-o do seu leito, e persegue-o através da clareira e vales, e embora o gamo lhe escape, oculto no matagal, o cão lhe descobre o rastro e corre até encontrá-lo. Assim, Heitor não conseguiu esconder-se do veloz Pelida. Quantas foram as vezes que ele tentava correr até os portões da cidade para se abrigar nas muralhas bem construídas, na esperança de que os de cima repelissem Aquiles com dardos. Tantas eram as vezes que Aquiles se lhe antecipava, obrigando-o a voltar para a planície. E ele não parava de correr ao lado da cidade. Tal como quando, num sonho, quem persegue não alcança quem foge. Mas nenhum consegue fugir, nem o outro consegue perseguir. Assim, nem com os pés Aquiles alcançava Heitor, nem este escapava. Ora, como é que Heitor teria escapado ao destino da morte se Apolo, pela última e derradeira vez, não tivesse dele aproximado, para fortalecer e aligeirar seus joelhos? Aquiles fazia sinal ao seu povo com a cabeça, e não autorizava que alvejassem Heitor com dardos, não alcançasse outro a glória que ele queria para si. Mas quando pela quarta vez chegaram as nascentes, foi então que o pai levantou a balança de ouro e nela colocou os dois destinos da morte irreversível, o de Aquiles e o de Heitor. Pegou na balança pelo meio, desceu o dia fadado de Heitor e partiu para o Hades. Apolo abandonou-o. Atena aproximou-se de imediato de Aquiles e disse-lhe: Espero que nós dois, ó glorioso Aquiles, ganhemos grande glória com a morte de Heitor, pois agora já não lhe seria possível fugir de nós, pois Apolo já o abandonou. Fique agora aí e recubra o fôlego. Eu irei me dirigir a Heitor para convencê-lo a lutar com você frente a frente. Assim disse Atena, e Aquiles obedeceu, exultando no coração, e ali ficou de pé, encostado, a sua lança de freixo de bronze à ponta. Atena deixou-o e foi ter com Heitor, assemelhando-se a Deífobo, seu irmão. Postando-se junto dele, proferiu essas palavras: Caro irmão, não há dúvida de que o implacável Aquiles o violenta, perseguindo-o com pés velozes em torno da cidade de Príamo. Mas vamos enfrentá-lo os dois e repelir seu ataque. A deusa respondeu o grande Heitor do elmo faiscante. Deífobo, já antes era para mim o mais amado dos irmãos, mas agora penso que no coração o honrarei ainda mais. Você que ousa, por minha causa, sair para fora da muralha, enquanto os outros ficaram lá dentro. A ele deu Atena esta resposta: Caro irmão, na verdade os nossos pais muitas súplicas me dirigiram e meus camaradas também para lá ficar. A tal ponto todos eles têm medo de Aquiles. Mas o meu coração se oprimia de dolorosa tristeza por vê-lo aqui sozinho. Agora arremetamos contra ele e combatamos. Não demos trégua às lanças, para que saibamos se Aquiles nos matará ou se será domado por sua lança. Assim dizendo, manhosamente o levou Atena, e quando estavam já perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o grande Heitor. De você, ó Aquiles, já não fugirei, como antes 3 vezes em volta da grande cidade de Príamo, sem me atrever a parar para enfrentá-lo. Mas agora o espírito me incita a não arredar pé perante você, quer eu mate, quer seja morto. Invoquemos os deuses como testemunhas. Serão os melhores garantes e guardiões do nosso acordo. Não profanarei vergonhosamente seu cadáver, se Zeus me der força para vencê-lo e eu o privar da vida. Mas depois de tê-lo despido das armas gloriosas, ó Aquiles, restituirei o cadáver aos gregos. E você faça o mesmo. Fitando-o com o sobrolho carregado, lhe disse o veloz Aquiles: Heitor, não me fale, ó louco, de acordos. Tal como entre leões e homens não há fiéis juramentos, nem entre lobos e ovelhas existe concordância, mas sempre estão mal uns com os outros. Assim, entre mim e você não há amor, nem para ambos haverá juramentos, até que um ou outro tombe morto, para fartar a terra com o seu sangue. Lembre-se agora de todo o seu valor. Agora lhe compete ser lanceiro e aguerrido combatente. Já não há fuga para você, pois Atena o subjugará pela minha lança, e agora pagará toda a dor pelos meus amigos que matou. Assim falou,
apontou e arremessou a lança de longa sombra, mas Heitor fitou-a de frente e evitou o arremesso. Olhou e agachou-se. Por cima passou a bronze lança, fixando-se no chão. Atena apanhou-a, dando de novo a Aquiles, sem que Heitor se apercebesse, e Heitor assim declarou: falhou, não foi decerto da parte de Zeus que soube da minha morte, mas falou nela. Armou-se em trapaceiro, de fala pronta, para que eu sentisse medo de você e me esquecesse do meu valor. Não fugirei para que espete a lança das minhas costas, mas trespassa-me diretamente o peito, se for capaz. Agora sinta bem a minha lança de bronze. Quisera que a recebesse toda na sua carne. Mais leve, se assim fosse, seria a guerra para os troianos, se você morresse, pois na verdade é seu maior sofrimento. Assim falou, apontou e arremessou a lança de longa sombra e acertou no escudo de Aquiles. Não falhou, só que para longe do escudo saltou a lança. E Heitor enfureceu-se, porque em vão lhe fugira da mão o dardo veloz e agora estava ali, em apuros, pois já não tinha outra lança. Com um brado gritou bem alto para Deífobo. Pediu-lhe uma lança comprida, mas ele não estava perto dele. E Heitor compreendeu no seu espírito, e assim disse: ah, na verdade os deuses chamaram-me para a morte, pois eu pensava que Deífobo estava ao meu lado. Mas claro que ele está dentro da muralha. Foi Atena que me enganou. Agora está perto de mim a morte malévola. Não há fuga possível. Agora foi o destino que me apanhou. Que eu não morra é de forma passiva e inglória, mas por ter feito algo de grandioso, para que os vindouros de mim ouçam falar. Assim dizendo, desembainhou a espada, que pendia sobre o flanco. Espada enorme e potente. Reunindo suas forças, lançou-se como águia de voo sublime, que através das nuvens escuras se lança em direção à planície para arrebatar um terno cordeiro ou tímida lebre. Assim arremeteu Heitor, brandindo a espada afiada. E Aquiles atirou-se a ele com o coração cheio de ira selvagem, e cobriu o peito à frente com o escudo, agitando o elmo luzente de 4 chifres. Belas se agitavam as crinas douradas, que Hefesto pusera cerradas como penacho. Como o astro que surge entre as outras estrelas no negrume da noite, a estrela da tarde, que é o astro mais belo que está no céu, assim reluziu a ponta da lança de Aquiles, apontou na mão direita, preparando a desgraça para Heitor, olhando para a bela carne, para ver onde melhor seria penetrada. Ora, todo o corpo de Heitor estava revestido pelas bronzes armas, belas, que ele despira de Patroclo depois de matá-lo. Mas aparecia, no local onde a clavícula se separa do pescoço e dos ombros, a garganta, onde rapidíssimo é o fim da vida. Foi aí que com a lança arremeteu Aquiles, e a ponta trespassou completamente o pescoço macio. Mas a lança de freixo pesada de bronze não cortou a traqueia. Para que Heitor ainda pudesse proferir palavras em resposta, tombou na poeira, e sobre ele exultou Aquiles. Heitor, porventura pensou, quando despojava Patroclo, que estaria a salvo, e não pensou em mim, que estava longe? Tolo! Longe dele um auxiliador, muito mais forte, ficara para trás. Eu que agora lhe deslacei os joelhos. Os cães e as aves de rapina irão dilacerá-lo vergonhosamente, mas Patroclo receberá a sepultura condigna. Já quase sem forças, lhe respondeu Heitor. Suplico-lhe pela sua alma, pelos seus joelhos e pelos seus pais, que não me deixe ser devorado pelos cães, mas receba o que for preciso de bronze e de ouro, dons que lhe darão meu pai e minha mãe. Restitua o meu cadáver à minha casa, para que do fogo troianos e troianas me deem morto a honra devida. Fitando-o com o sobrolho carregado, lhe disse o veloz Aquiles: não me suplique, ó cão, pelos meus pais. Quem me dera que a força e o ânimo me sobreviessem para lhe cortar a carne e comê-la crua, por aquilo que fez. Da sua cabeça ninguém afastará os cães, nem que eles trouxessem e pesassem 10 ou 20 vezes o resgate, e me prometessem ainda mais do que isso. Nem que seu pai me pagasse o seu próprio peso em ouro, nem assim sua mãe o deporá num leito para chorar o filho que ela deu à luz. Mas cães e aves de rapina o devorarão todo completamente. Moribundo, lhe disse então Heitor: na verdade o conheço bem, e direi o que será.
mas convencê-lo era algo que não era para ser. O coração no seu peito é de ferro. Mas reflita bem agora, para que eu para você me não torne maldição dos deuses, no dia em que Páris e Apolo o matarão às portas de Troia. Assim dizendo, cobriu-o a sombra da morte. E a alma voou-lhe do corpo para o Hades, lamentando o seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. E para ele, já morto, assim disse Aquiles: Morra, o destino eu aceitarei, quando Zeus quiser que se cumpra. Assim disse. E do cadáver arrancou a lança de bronze e colocou-a de lado. Depois, dos ombros, lhe despiu as armas ensanguentadas. Acorreram os outros gregos que contemplaram o corpo e a beleza arrebatadora de Heitor, mas nenhum se aproximou sem lhe desferir um golpe. E assim dizia um deles, olhando de soslaio para o outro: Ah, não há dúvida de que Heitor está mais mole agora do que quando deitou fogo às naus com chama ardente. Assim dizia um deles, e acercando-se, dava-lhe uma estocada. Mas depois de Aquiles ter-lhe despojado, assim disse aos soldados: Ó amigos, comandantes e regentes dos gregos, visto que nos concederam os deuses subjugar esse homem que muitos males praticou, mais do que todos os outros, façamos prova das armas em torno da cidade, para que saibamos a intenção dos troianos, se abandonarão a alta cidade agora que este morreu, ou se continuarão a lutar, embora Heitor já não seja. Mas o que me interessam os troianos? Jaz junto das naus o morto que não foi sepultado, Patroclo. Dele não me esquecerei, enquanto permanecer entre os vivos e meus joelhos mantiverem o vigor. Se na mansão de Hades os homens esquecem seus mortos, eu, pelo contrário, até lá me lembrarei do companheiro amado. Mas agora, entoando o canto vitorioso, ó jovens, regressemos para as naus e levemos este cadáver. Granjeamos grande vitória. Matamos Heitor, a quem os troianos rezavam na cidade como a um deus. Assim disse. E para o corpo de Heitor planejou atos sem vergonha. Perfurou atrás os tendões de ambos os pés do calcanhar ao tornozelo e atou-lhes correias de couro, prendendo-os depois ao carro. A cabeça deixou que se arrastasse. Depois que subiu no carro e lá colocou as armas gloriosas, chicoteou os cavalos, que não se recusaram a correr em frente. De Heitor, ao ser arrastado, se elevou a poeira, e dos dois lados os escuros cabelos se espalhavam. Toda na poeira estava a cabeça que antes fora tão bela. Mas Zeus e seus inimigos o dera para esta vergonhosa profanação, na sua própria terra-pátria. Desse modo a cabeça de Heitor ficara suja de pó. Na muralha de Troia, Écuba, mãe de Heitor, arrancava os cabelos. Longe de si atirou o véu resplandecente, fazendo soar grandes gritos ululantes ao ver o filho. Gemeu angustiadamente o pai amado, e o povo em volta estava preso pelo lamento e pelo choro em toda a cidade. A semelhança era sobretudo com isso, como se toda a cidade de Troia ardesse em fogo de cima a baixo. O povo conseguia, a custo, reter o ancião deslocado, que queria sair na sua demência dos portões. A todos implorava, rojando-se no esterco, e chamava cada homem pelo seu nome. Desistam, amigos, e deixem-me ir sozinho. Deixe-me sair da cidade para ir às naus dos gregos. Suplicarei àquele homem implacável, propagador de violência, na esperança de que sinta pena de minha velhice. Também ele tem um pai como eu, Peleu, que o gerou e criou como flagelo para os troianos. Sobre mim, mais do que a todos os outros, pôs ele a dor, dado que foram tantos os filhos que me matou na flor da idade. Mas por todos eles não choro eu tanto, enlutado embora esteja, como por um único. A dor por causa dele me levará para o Hades, Heitor. Se ao menos ele tivesse morrido nos meus braços, assim nos teríamos saciado do pranto e da lamentação. A mãe que o deu à luz, para sua desgraça, eu próprio. Assim falou a chorar, e os anciãos também choravam. Entre os troianos ergueu Écuba este pranto inconformado. Filho, ai de mim! Como viverei neste terrível sofrimento agora que você morreu? Você, que de noite e de dia era o meu orgulho em toda a cidadela,
e uma benesse para todos os troianos e troianas na cidade. Como um deus o cumprimentavam. Para eles era deveras a glória maior quando era vivo. Agora o encontraram a morte e o destino. Assim falou, chorando. No entanto, Andrômaca, mulher de Heitor, nada ouvira dizer ainda. É que nenhum mensageiro chegara para lhe dar a notícia de que o marido estava fora dos portões. Ela estava sentada ao tear, no íntimo recesso do alto aposento, a tecer uma trama purpúrea de dobra dupla, e nela bordava flores de várias cores. Chamou pelas servas de belas tranças lá na casa, para porem no lume uma trípode enorme, para que houvesse para Heitor água quente para o banho quando voltasse da batalha. Inocente! Pois não sabia ela que, muito longe de banhos, Atena o subjugara nas mãos de Aquiles. Mas Andrômaca ouviu os gritos e o pranto, vindos da muralha. Estremeceu-lhe o corpo e a lançadeira caiu ao chão. Depois disse assim no meio das servas de belas tranças: Venham comigo, duas de vocês, para que eu veja o que aconteceu. Ouvi a voz de minha sogra veneranda. No meu peito o coração saltou-me à boca e os joelhos por baixo de mim ficaram dormentes. Perto está alguma desgraça para os filhos de Príamo. Que longe dos meus ouvidos esteja tal palavra. Mas receio terrivelmente que Aquiles tenha cortado a Heitor o acesso à cidade, e que esteja sozinho com ele na planície. Assim dizendo, apressou-se através do palácio, como uma louca, com o coração palpitante. Com ela iam as criadas, mas quando chegou à muralha e à multidão de homens, pôs-se de pé na muralha, e depois viu Heitor sendo arrastado diante da cidade. Cavalos velozes o arrastavam sem piedade para as naus. Sobre seus olhos desceu a escuridão da noite. Caiu para trás e desmaiou. Quando Andrômaca veio a si, com fôlego restituído ao peito, atirou para longe o brilhante adorno da cabeça, o diadema, a touca, o lenço e o laço entretecido, e o véu que lhe oferecera a dourada Afrodite no dia em que Heitor a levara da casa de seu pai. À sua volta, acorreram as cunhadas, que a ampararam, desesperada até a morte. Andrômaca levantou a voz em lamento e assim disse no meio das troianas: Heitor, ai de mim, para o mesmo destino nascemos ambos, você em Troia no palácio de Príamo e eu no palácio de meu pai. Desafortunado pai de filha desventurada, quisera que nunca tivesse me gerado, pois agora você partiu para a mansão de Hades, nas profundezas da terra, e deixou-me em sofrimento detestável, como viúva no palácio. Seu filho não passa ainda de pequena criança, ele a quem você e eu geramos. Para ele, não será você uma benesse, ó Heitor, porque morreu, nem ele para você. Pois mesmo que escape a guerra cheia de lágrimas, sempre para ele no futuro haverá sofrimento e preocupações, já que outros serão senhores das terras que são dele. O dia da orfandade separa a criança dos amigos da sua idade. Anda sempre cabisbaixo, suas faces sempre sulcadas de lágrimas. Na sua necessidade, o rapaz dirige-se aos amigos do pai, puxando um pela capa e outro pela túnica. Um dos que se apiedam dá-lhe a taça por instantes. Chega a umedecer os lábios, mas a boca fica seca. E outro rapaz, cujos pais ainda vivem, escorraça-o do festim a bofetadas, com palavras humilhantes e insultosas. Choroso, volta então o rapaz para a mãe enviuvada. Ele que anteriormente comia as melhores carnes e, quando sobrevinha o sono, dormitava no leito, nos braços da ama, numa cama macia, seu coração saciado de coisas boas. Mas agora, privado do pai amado, terá muito que sofrer. Junto das naus, longe dos seus pais, os vermes rastejantes o comerão, após os cães terem se fartado do seu corpo nu. Porém, no palácio há vestimentas, graciosas e belas, urdidas pelas mãos das mulheres. Mas todas essas vestes eu queimarei com fogo ardente, visto que para você já não terão proveito. Assim falou chorando, e as mulheres também se lamentaram.